Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Tornar-se cristão é algo mais que unir-se a uma igreja cristã. É muito mais do que simplesmente frequentar a igreja e receber o batismo em água. Ensina-nos a Bíblia que tornar-se cristão significa somente receber a vida eterna. Muitas pessoas têm um conceito errado a respeito do significado da vida eterna. Imaginam que vida eterna significa que vão viver por toda a eternidade no céu. Na verdade, a alma não morre, pelo que até o pecador viverá por toda a eternidade no inferno. Portanto, veja bem, aceitar a Jesus Cristo não significa apenas viver na eternidade. A palavra grega para a vida eterna é zoeaionion, que significa o tipo de vida de Deus. Você e eu temos a vida humana, que foi amaldiçoada por Deus com a pena de morte. Mas quando fomos a Cristo, nossos pecados foram perdoados, fomos purificados e o Espírito Santo veio morar em nós, trazendo às nossas almas a vida de Deus. Jesus Cristo é a vida de Deus. Quando ele vem à sua alma, você passa a ter a vida eterna, a vida de Deus. Muitos pensam que os verdadeiros cristãos não são diferentes dos pecadores, mas há uma tremenda diferença. Os crentes são tão diferentes dos incrédulos, como o céu é diferente da terra, porque os verdadeiros cristãos têm a vida de Deus em seu coração. Se você tiver a vida de Deus em você, irá para o céu e viverá ao lado de Deus. Pois a vida de Deus estará vivendo em você, a partir de agora mesmo, a partir do momento em que você aceitar a seu Filho como seu Salvador. Disse Jesus Cristo que se alguém tem a vida de Deus em si, 5 sinais se seguirão em sua vida. Antes de subir aos céus, deixando a terra, o Senhor fez uma tremenda promessa aos seus seguidores. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Disse também Jesus que os céus e a terra haviam de passar, mas suas palavras permaneceriam. A palavra de Cristo deve permanecer, e ele a confirma com sinais que a acompanham. Leio na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu ministério nunca mudou. Ele está conosco hoje e devemos ver estes 5 sinais acompanhando o nosso ministério. Somente a incredulidade dos cristãos os impedem de fazer esses sinais. Mas se cremos, todos esses sinais nos acompanharão. O primeiro sinal é que expulsaremos os demônios pelo nome de Jesus. Em nossos dias, as pessoas nos perguntam: onde estão os demônios? Diz-nos a Bíblia que no começo de nossa história, o diabo se aproximou-se de Adão e Eva e os enganou. Enquanto Jesus esteve neste mundo, foi tentado por Satanás. Depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, quando ele se dirigiu à sinagoga para pregar,
E por onde quer que ele fosse, Satanás o desafiava. E por onde quer que Cristo fosse, ele expulsava demônios. Em certa ocasião, ele disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Mais tarde, o diabo haveria de entrar no coração de Judas Iscariotes e nele plantar a ideia de trair a Cristo. As pessoas de mentalidade mundana não entendem as coisas espirituais, mas quando somos iluminados pela vida de Jesus, ficamos sabendo que existe um inimigo chamado diabo. Nesses últimos dias, a obra do diabo está aumentando, mas Cristo nos concedeu esta promessa, segundo a qual podemos expulsar demônios em seu nome. Diz a Bíblia que Cristo é a verdade e que sua palavra é a verdade. Os ímpios dizem que o diabo não existe, mas Cristo nos diz que existe um diabo e seus demônios para serem expulsos. As pessoas ímpias dizem que existe apenas a natureza humana, mas Jesus nos diz que o diabo causa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós, crentes, devemos desafiar os poderes de Satanás. Eu estava pregando em minha igreja certo dia e estava no auditório a esposa de um famoso médico. Ela estava paralisada de um lado e arrastava uma perna ao caminhar. Depois de ouvir o evangelho, ela passou a frequentar a igreja com regularidade. Em certa manhã, ouvi o som de uma gargalhada estranha que vinha da igreja. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando me dirigi ao local, vi aquela mulher rindo e zombando. Tão logo me dirigi a ela e coloquei minha mão em sua cabeça. Ela se pôs a amaldiçoar-me. Fiquei chocado, porque essa senhora era de educação refinada, formada em farmacologia, educada numa universidade de Tóquio. Eu não podia crer que ela estava proferindo aquelas palavras tão vis. Quando comecei a orar por ela, uma voz estranha começou a sair de sua boca. A voz me dizia que eles não iam sair dela. Então eu perguntei: "Quem é você?" Os demônios começaram a falar: "Temos vivido nela há mais de 10 anos. Muitas pessoas têm tentado expulsar-nos, mas não sairemos. E você não vai conseguir expulsar-nos." Foi quando constatei que aquela mulher estava possuída de demônios, pelo que, no nome de Jesus, insisti em expulsar esses demônios. Mas eles continuaram a desafiar-me e lutamos por mais de 8 horas. Em nome de Jesus Cristo, ordenei aos demônios que saíssem, mas eles continuaram a protestar, dizendo que de modo algum sairiam. Eu não havia tomado o jejum pela manhã, nem havia almoçado, de modo que às 17 horas eu estava tão cansado que quase não conseguia falar, mas prossegui clamando: "Diabo, vá embora em nome de Jesus Cristo." A mulher também estava cansada, mas o diabo continuava dizendo: "Não, eu não vou sair." De minha parte, eu só não estava cansado, mas com muito medo, porque o marido dela era um famoso médico que trabalhava no Hospital da Cruz Vermelha em Seul. Não era cristão, e se me visse naquela situação, ele me processaria judicialmente. Em meu desespero, pus-me a clamar pelo nome de Jesus Cristo com maior fervor. O poder do Espírito Santo desceu sobre mim, e logo eu me vi cheio do Espírito, e me senti tão leve, como se eu estivesse esticado, bem na ponta dos dedos do pé. E novamente, com uma tremenda unção, ordenei ao diabo que saísse. De súbito, a mulher teve como uma convulsão e pôs-se a gritar. A seguir, desmaiou e ficou como morta.
As pessoas ao meu redor começaram a dizer que ela estava morta. Mas quando eu a tomei pela mão e a levantei em nome de Jesus Cristo, ela se pôs de pé completamente curada de sua paralisia. Ela começou a pular e a louvar a Deus, e estando ocupada em demonstrar seu regozijo, o marido chegou. Ao ver a esposa curada, o homem se ajoelhou ali mesmo e entregou seu coração ao Senhor Jesus. Eu estive também dirigindo outra vez uma série de reuniões evangelísticas na Inglaterra. As reuniões eram feitas num teatro. As pessoas estavam endurecidas. Eu lhes pedia que gritassem aleluia, mas ninguém me atendia. Só faziam sentar-se e ficar olhando para mim, com cara de quem não estava gostando do meu sermão. De minha parte, continuei a pregar a palavra de Deus. No final do culto, quando pedi às pessoas doentes que viessem à frente para a oração, só uma garota veio. Era magérrima e sentia dores terríveis no estômago. Tão logo, ela chegou na frente, começou a chorar. Disse ela: pastor, não posso comer nada. Tenho terríveis úlceras estomacais e já visitei inúmeros médicos e não fiquei curada. O Senhor pode orar por mim? Quando coloquei minhas mãos sobre ela, a menina pôs-se a gritar. Ordenei-lhe, em nome de Jesus Cristo, fique curada. Mas nesse instante, repentinamente, ela se pôs a xingar-me. Você aí, coreano de uma figa, volte para casa. Eu não vou sair. Perguntei-lhe então, quem é você? Respondeu-me a voz, eu sou o diabo, e eu vou destruir esta menina. Antes de sair, eu vou matá-la. As pessoas por todo o teatro ouviram essas palavras. A congregação sentiu-se eletrizada. Todos se levantaram. Ordenei então ao diabo, diabo, em nome do Senhor Jesus, sai dessa mocinha. Ela começou a gritar horrendamente e depois caiu prostrada. Ergui-a pela mão, em nome de Jesus, e ela com o rosto radiante disse, louvado seja Deus. Ele foi embora. Ela ficou completamente curada. As pessoas apressadamente vieram à frente para receber orações. A partir da noite seguinte, a multidão encheu o teatro. O poder de Deus se manifestou às pessoas que o buscavam. Demônios escondidos estão operando em nossa sociedade. Estamos todos preocupadíssimos com poluição atmosférica e da água, mas o nosso mundo está cheio de poluição espiritual. Nosso mundo está cheio de imundícia. Nossas ruas estão cobertas de material pornográfico. Você acha que isso é trabalho de Deus? Você acha que esse é o trabalho das pessoas decentes? Não, é claro que não. É o trabalho do diabo. Precisamos eliminar a poluição espiritual de nossas vidas. Nossos filhos estão sendo desorientados pelo diabo. Precisamos amarrar o diabo e expulsá-lo em nome do Senhor Jesus. Você tem a vida eterna dentro de você. A vida eterna é o tipo de vida que vem de Deus, a forma mais elevada de vida. O tipo mais baixo de vida é a do reino mineral. A seguir vem o reino vegetal, depois o reino animal, em seguida o reino da humanidade, depois a ordem angelical e, finalmente, Deus, a fonte de toda a vida. Satanás é um ser angelical e, consequentemente, Satanás é mais poderoso que os seres humanos. É por isso que Satanás controla a humanidade. Entretanto, quando aceitamos a Jesus Cristo, a vida de Deus entra em nós e nós nos tornamos superiores aos seres angelicais. É por isso que podemos expulsar demônios. Temos a vida de Deus em nós, o que torna nossa vida mais poderosa do que a vida de Satanás. A lei da natureza
diz que quando o maior chuta o menor, este deve fugir imediatamente. Se você é cristão, mora em você a forma de vida superior. A nova vida em você é superior à vida de Satanás. Portanto, quando você ordena a Satanás que saia em nome de Jesus Cristo, ele não tem outra alternativa senão obedecer e sair. Você não é mais um ser fraco. Você não é mais um desamparado, pois recebeu o maior poder, o de Deus. A vida eterna habita em ti, e você pode expulsar demônios em nome de Jesus. Ordene ao poder do diabo que se retire de sua casa. Ore pelos seus filhos, para que o poder de Satanás não os controle. Ore para que o poder da influência de Satanás abandone a sociedade da qual você faz parte. Você tem o poder. Cristo nos deu uma tremenda promessa em Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nesta promessa, Cristo nos dá duas palavras maravilhosas. No grego, Cristo está dizendo, dou-vos exousia, que significa autoridade, a saber, autoridade sobre os poderes de Satanás. Autoridade é algo mais forte do que poder. Minha avó faleceu com 83 anos de idade. A velhinha não tinha muito poder, era muito fraquinha, sem forças, mas quanta autoridade tinha. Sendo jovem, eu tinha muito mais força do que minha avó, mas ela detinha a autoridade. Quando ela dizia, filho, vem cá, eu ia. Se ela dissesse, vai a tal lugar, eu ia. A autoridade é superior ao poder. Disse Cristo, dou-vos exousia, a autoridade, pelo que você consegue prevalecer sobre o dunamis, o poder de Satanás. Utilize a autoridade que Deus lhe concedeu agora mesmo. Quer você se sinta forte, quer se sinta fraco, quer você sinta a unção, quer não, quer você se sinta maravilhoso, quer não, você detém a autoridade para ordenar a Satanás que saia. Satanás tem algum poder, mas a autoridade divina que você recebeu é superior às forças satânicas. Um policial está de pé numa encruzilhada. Ao aproximar-se um caminhão enorme, potentíssimo, muito mais forte do que ele, o policial pode fazer parar o veículo com um simples aceno de mão. Basta ao policial fazer outro aceno de mão e o caminhão vai embora. O caminhão tem potência, mas o policial tem autoridade. Diz a Bíblia que Deus deu autoridade, de modo que, ainda que Satanás tenha poder e se aproxime de você, se você conhece a palavra de Deus, você pode dizer, sai, vai embora daqui. Satanás está destinado pela lei de Deus a obedecê-lo, porque você tem autoridade. Diz a palavra de Deus que você é o vencedor agora. A vida que está em você é mais poderosa que a do diabo. Por isso, não diga que você é mais fraco. Jamais diga que você não consegue expulsar demônios, mas diga que tem tanto poder como autoridade, visto que a Bíblia assim diz, em meu nome expulsareis demônios. Certa vez eu estava no sul da Coreia e fui encontrar-me com um pastor. Eu o vi implorando e clamando em seu escritório. Quando abri a porta, vi uma mulher possuída de demônio, sentada no assoalho, enquanto o pastor implorava, dizendo, por favor, saia, por favor, saia. O diabo estava rindo dele. Disse eu ao pastor, se você apenas fizer cócegas no diabo, ele não vai sair. Devemos tratar o diabo como diabo. Você tem autoridade. Por isso, eu ordenei ao diabo,
Eu venho a você em nome de Jesus Cristo. Replicou-me o diabo. Eu sei que você não tem poder nenhum. Ao que eu lhe retruquei. Sim, eu sei que nenhum poder tenho, mas eu tenho autoridade. No nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia. Imediatamente o diabo saiu, e a mulher se sentiu aliviada. Você tem a vitória. Não tenha medo de Satanás. Nós podemos expulsar o diabo. Este é o primeiro sinal dos que se seguiriam como promessa feita a você. Em segundo lugar, disse Jesus que em seu nome os crentes falariam em novas línguas. Diz a Bíblia que quando os primitivos cristãos receberam o batismo no Espírito Santo, eles falaram em línguas. Quando o pecador se converte, o Espírito Santo vem habitar nele. Mas quando essa pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, o Espírito toma conta dele e flui através dele. O Espírito Santo assume o controle de sua língua e ele começa a falar numa língua nova, muito bonita. Eu próprio oro muito em línguas, mas a Bíblia nos ensina mais do que o uso de línguas desconhecidas, visto que quando nós nos tornamos cristãos, recebemos uma nova língua, isto é, uma nova linguagem. Quando estávamos no mundo, falávamos a linguagem mundana, mas quando nós nos tornamos cristãos, passamos a falar de novas coisas. Começamos a falar a nova língua da Bíblia. Trata-se de uma língua celestial vitoriosa. Tiago nos diz em sua carta, inserida na Bíblia, que a língua é um órgão pequeno, mas capaz de controlar todo o corpo. Diz ele que podemos controlar um cavalo com um freio enfiado em sua boca, em que o piloto dirige um enorme navio numa tempestade mediante um leme. Até mesmo uma pequena fagulha pode incendiar uma cidade inteira. A língua também, embora seja pequenina, é tão poderosa que consegue controlar todo o corpo. Dizem os neurocirurgiões que o centro da fala de nosso cérebro controla o cérebro todo. Assim que é o que você fala, controla seu corpo todo. Se você fala negativamente, tais coisas negativas controlam o seu corpo inteiro. Se você falar doenças o tempo todo, as doenças controlarão seu corpo. Se você falar de pobreza, a pobreza vai controlar todo o seu corpo. Aquilo que você fala é o que finalmente vai dar forma à sua vida e determinar seu destino. Pelo que você vai ter que vigiar sua língua. Você não deve jamais entregar sua língua a Satanás e falar negativamente. Não fale de doenças, de pobrezas ou de fracassos, nem daquelas coisas negativas que passam a controlar seu corpo e, portanto, seu futuro. O famoso fundador da missão do Congo tinha câncer no fígado e o médico lhe disse que ele não poderia viver por muito tempo. Por isso, ele saiu do Congo e voltou para a Inglaterra. Um dia, estando deitado num divã, tomando sol e lendo a Bíblia, seus olhos caíram em 1 Pedro 2,24 e ele leu: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Uma nova revelação veio ao seu coração. O médico disse que eu sou um moribundo. A Bíblia diz que pelas suas feridas eu fui curado. Devo acreditar no médico ou devo acreditar na palavra de Deus? É claro que eu devo acreditar na palavra de Deus. A partir deste momento, ele determinou a falar da forma como a Bíblia fala, e pela fé, ele declarou o seguinte: pelas suas feridas eu fui sarado. A palavra de Deus começou a controlar seu corpo, e esse missionário ficou completamente curado do câncer no fígado. Uma moça estava morrendo de tuberculose. O médico do sanatário chamou a mãe dela
e pediu-lhe que levasse a filha para casa, para ela morrer ao lado da família. Por isso seus pais foram ao hospital e levaram a filha embora. Ela estava prestes a morrer. Conduziram-na para o apartamento onde moravam. Certo dia sua mãe estava passando roupa, e a filha leu na Bíblia a passagem que diz: pelas suas feridas fostes sarados. Ela gritou: mãe, vem cá, olhe esta passagem. Diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarada. Se eu fui sarada, por que devo ficar deitada aqui? Traga minhas roupas e meus sapatos. Sua mãe replicou: oh, não, você não deve levantar-se, porque o médico nos advertiu muito bem que você deve ficar deitada. Replicou a jovem: mãe, será que Deus disse uma mentira? Você sempre me ensinou a crer na palavra de Deus. E a palavra diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarada. Não devo crer nessa palavra? A mãe trouxe as roupas pedidas e a filha as vestiu. A moça levantou-se e, embora gaguejasse um pouco, declarou: eu fui curada pelas feridas de Cristo. Sua língua começou a controlar-lhe o corpo todo. Ela se dirigiu à cozinha, cozinhou alguns alimentos e pôs-se a comer. Depois foi à sala para louvar a Deus. À medida que confessava que estava curada pelas feridas de Cristo, foi ficando cada vez mais forte, de modo que, dentro de uma semana, sentia-se muito bem. Ela foi ao hospital e, depois de passar por um exame médico completo, foi declarada curada. A palavra de Deus deve permanecer para sempre. O que você falar, vai obter. A Bíblia nos manda falar à montanha e ordenar-lhe que seja lançado ao mar, e isso acontecerá. A Bíblia contém 32.500 promessas. Pronuncie as promessas de Deus e você vai obter o que a palavra de Deus promete a você. Muitas pessoas estão pronunciando as palavras erradas. Estão continuamente falando de modo negativo. Falam de seus fracassos, falam de suas fraquezas, falam de sua infelicidade. Depois se queixam e ficam imaginando as razões porque são um fracasso e porque não há paz em suas casas. Ficam imaginando porque há tantas fraquezas em seu corpo. A razão é que controlam seu corpo com a conversa errada. Fale uma língua nova, fale a língua da Bíblia. Fale de redenção, de vida eterna. Fale que você foi sarado pelas feridas do Senhor Jesus Cristo. Diga que Deus é sua força e você verá boas coisas acontecerem a você. Sim, aprenda a falar uma nova língua. Aos 18 anos de idade, eu estava morrendo de tuberculose. Eu era um fracasso em casa e não tinha dinheiro e ia muito mal dos meus estudos. Não havia esperança para mim neste mundo. Foi quando eu me tornei cristão e resolvi que falaria a linguagem da Bíblia. Falei de cura, confessei o sucesso e pronunciei palavras de abundância. Não permiti que minha língua falasse coisas negativas. Neste momento estou pastoreando uma congregação de 600.000 membros e Deus nos deu capacidade de construir uma igreja que custa cerca de 5 milhões de dólares. Também estamos enviando missionários pelo mundo todo. Quando mudei minha maneira de falar, minhas circunstâncias mudaram também. Um dia li um jornal médico coreano, um artigo muito interessante, escrito pelo diretor-geral da Associação Médica. Disse ele que muitos coreanos estavam morrendo do que ele denominava morte habitual. Disse que muitas pessoas acham que vão morrer com 50 e poucos anos, porque seus pais haviam morrido nessa idade. Por isso, ao entrar nos 50 e poucos anos, já começaram a ter tonturas e pensam que vão morrer logo. E muitas pessoas morreram nessa faixa de idade, ainda que não haja causa médica para a morte. Disse o médico que a pessoa não deve antecipar a mesma experiência de seu pai, porque esse raciocínio tem produzido muitas mortes prematuras.
Eis aí, até um médico incrédulo confessa que a língua controla nosso futuro. Você pode ser vitorioso, você pode ser curado. Sim, você pode viver uma vida feliz. Comece agora mesmo a falar a palavra de Deus e mantenha o tipo correto de conversa. Ponha as palavras certas em sua boca. Fale uma nova língua. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que os crentes pegarão em serpentes. Isso não significa que devemos andar por aí pegando em cobras. Só um louco faria isso. Serpente aqui significa Satanás. A serpente chamada Satanás chegou a Adão e Eva no jardim do Éden e seduziu-os, fazendo-os voltar-se contra Deus. Nós, seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. Mediante nossos 5 sentidos, pertencentes ao nosso corpo físico, nós nos comunicamos com o mundo. Portanto, nosso corpo é mundano. Nossa alma é nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira personalidade. Mediante o conhecimento e as emoções, nossa alma pode tomar decisões e exercer sua vontade. Portanto, nossa alma é apenas autoconsciente. Somente mediante nosso espírito podemos comunicar-se com Deus. Através do nosso espírito conhecemos Deus e o adoramos. Essa serpente, Satanás, vem a nós, nos tenta e nos induz a viver uma vida mundana, isto é, centralizada no mundo. Quando vivemos esse tipo de vida, Satanás exerce domínio sobre nós. Mas quando vivemos uma vida centralizada em Deus, temos domínio sobre Satanás. Temos o poder de apanhar e amarrar a serpente. Podemos expulsar demônios. Quando você decide viver uma vida centralizada em Cristo, você se torna uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Afirma a Bíblia que os filhos de Deus vão pegar Satanás. É fácil detectar a obra maligna. Toda e qualquer palavra que sai do ego carnal vem de Satanás. Mas toda e qualquer palavra que induz você a viver uma vida centralizada em Cristo é proveniente do Espírito Santo. Agora você pode pegar em serpentes. Você consegue discernir a obra do maligno e expulsá-lo. Em quarto lugar, a Bíblia diz que se os crentes beberem alguma coisa venenosa, mortífera, não lhes fará mal algum. Certo dia, eu fui a uma cidadezinha para um culto. Veio a mim uma garotinha de 7 anos de idade. A boca da menina estava toda queimada. Era uma órfã que havia perdido seus pais quando fugiam da Coreia do Norte como refugiados. A menina estava trabalhando na casa de uma senhora muito rica e muito perversa. À noite, a menina não podia sequer ir à cozinha para beber um copo de água. Em certa noite, a menina sentiu uma sede muito grande. Ela rastejou até a cozinha e pôs-se a tatear no escuro à procura de água, sem perceber que aquela vasilha continha veneno contra ratos. Ela bebeu um gole. Embora a pobrezinha tenha começado a vomitar sangue, a patroa não a levou a um pronto-socorro médico, deixou-a de lado para que morresse. Mas essa menina era cristã e começou a clamar por Jesus Cristo, pois o Senhor a tocou. Depois de contar-me sua história, a menina abriu a boca. Viu que, embora seus lábios estivessem queimados, nenhum dano havia sido feito em sua garganta. Seu esôfago estava perfeito. A palavra de Cristo havia sido posto à prova. A menina havia bebido do veneno violento e não tinha sido prejudicada. Hoje bebemos veneno de todo tipo. O ar é poluído, a água é poluída. Pior do que isso, sofremos de poluição espiritual. Quando ouvimos rádio ou vemos TV, esse veneno penetra em nossa mente. Mais pessoas sentem-se deprimidas hoje do que em toda a história humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, apenas 300 mil americanos morreram na frente de combate, mas muito mais de 1 milhão de pessoas morreram
na nação americana por causa do veneno trazido pelos ataques do coração e preocupações. Mais pessoas morreram hoje, no mundo inteiro, por causa do medo e das preocupações do que por outras coisas. Diz a Bíblia que no nome de Jesus Cristo nós podemos livrar-nos deste poder venenoso. Quando você se ajoelha e ora em nome de Jesus Cristo, o espírito de medo o abandona. Você se livra desse veneno espiritual e passa a ter paz e alegria pelo nome de Jesus. Às vezes, quando chego em casa depois de um dia duro no escritório da igreja, sinto-me muito estranho. Minha esposa parece irritada, meus filhos parecem agitados demais e eu fico aborrecido. Parece-me que estou disposto a ter uma briga com minha mulher e que meu lar todo está envenenado. Quando eu era um cristão inexperiente, minha esposa e eu costumávamos ter discussões monumentais que duravam dias. Agora eu sei que existe um meio melhor. Eu entendo que o envenenamento provém da sociedade, pelo que eu ajoelho imediatamente e expulso o mau espírito que veio para destruir meu lar. Reivindico a vitória em nome de Jesus Cristo e logo sinto o seu imenso poder de cura fluindo por toda a casa. Então, quando olho para minha mulher, ela está sorrindo e eu começo a sorrir também. Apertamo-nos as mãos e nosso lar se torna cheio de paz. De tempos em tempos, você precisa de cura em seu lar. E Deus prometeu que você não sofrerá os efeitos do envenenamento. Basta que você invoque o nome de Jesus Cristo e reivindique a vitória, para que seu lar seja curado. Finalmente, a Bíblia diz que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando eu era menino, de vez em quando tinha umas brigas com os meus amigos. Nós nos esmurrávamos à vontade. E de vez em quando eu voltava para casa chorando. Minha mãe me dava uma boa surra, mas a seguir eu recebia o toque curativo do amor de minha mãe. Como é bom quando estamos desanimados e um bom amigo chega e toma nossa mão e nos dá umas palmadinhas nas costas. Jesus vem a nós e quando ele nos toca, não há outra alternativa senão receber a cura. Jesus não tem um corpo físico, mas ele quer usar seus braços, sua boca e suas mãos. Quando você impõe suas mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo flui através de suas mãos e a cura se estabelece. Diz a Bíblia que quando você coloca suas mãos nos enfermos, eles serão curados. É a palavra de Deus que o diz. Depois de um ano após nosso casamento, descobri que minha esposa estava terrivelmente doente, com tuberculose. Ela já estava grávida. O médico pediu-me para praticar um aborto, mas isto era contra minhas convicções. Todos os dias eu impunha minhas mãos no corpo de minha mulher e sentia o poder do Espírito Santo fluindo através de todo o seu corpo, enquanto eu reivindicava a vitória. Após alguns meses, ela ficou completamente curada. Mas depois que nosso primeiro filho nasceu, ele começou a ter terríveis acessos de tosses e o médico não conseguia curá-lo. Todas as noites ele tossia quase ao ponto de asfixiar-se e o médico estava bastante preocupado. Então, em nome de Jesus Cristo, coloquei minhas mãos sobre ele e senti o poder de cura cobrir meu filho. Vez após vez, quando eu impunha as mãos sobre meu filho, eu senti a vida de Cristo passar para ele. E logo, para espanto dos médicos, o menino ficou completamente bom. A vida de Deus habita em você. O Espírito Santo mora em você. E quando você invoca o nome de Jesus Cristo, em amor e fé, e toma a mão dele, seu poder flui mediante suas mãos e os enfermos são curados.
Que o poder de Deus inunde sua vida, à semelhança de um rio caudaloso. Esse é o outro privilégio da pessoa ser crente. A Bíblia diz que esses 5 sinais o acompanharão se você crer. Levante-se e tome posse da vitória. Use esses sinais para o benefício de seus vizinhos, para trazer libertação aos oprimidos, para a glória de Deus. Dê nova esperança e uma nova língua aos que estão desencorajados. Tenha discernimento na presença do diabo e expulse-o. Estes são privilégios seus como cristão, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Palavras de Deus para abençoar você, a sua vida, sua família. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais essa palavra, em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Vídeos. Amém. Vídeos. Amém. Vídeos. Amém. Vídeos. Amém.